Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Você já ouviu falar sobre a caixa dos homens? Segue um vídeo aí e vamos refletir sobre isso. Eu quero propor um exercício para nós fazermos hoje, que é refletir sobre os homens em que estamos nos tornando por influência de fatores como onde nascemos, como fomos criados e também nossas escolhas, e sobre quais consequências isso gera para as pessoas ao nosso redor. Eu vou dizer algumas frases, algumas afirmações, e se elas fizerem sentido, baseado na vida de vocês, deem um passo à frente. A gente vai caminhar em direção a essa caixa. E quando a gente chegar perto dela, a gente vai descobrir juntos o que isso significa e o que tem dentro dessa caixa. Primeira frase. Se você aprendeu que homem de verdade não chora, porque não pode ser sensível demais, dê um passo à frente. Se você chamava seus amigos de gay ou mulherzinha na adolescência, seja por qual for o motivo, dê um passo à frente. A minha geração tem muito acesso à informação e às vezes a gente acha também que eu tô alguns passos à frente, na verdade não. Se você já tentou beijar uma mulher ou qualquer outra pessoa sem a permissão dela, em festa ou qualquer outra situação, dê um passo à frente. Se você já apanhou em casa ou presenciou cenas de agressão física ou verbal entre seus pais, dê um passo à frente. Se você já foi agressivo fisicamente, ainda que um empurrão ou apertão, com sua companheira ou companheiro, dê um passo à frente. A parte mais difícil que o homem enfrenta é assumir as paradas que já foram feitas, tá ligado? Eu vou convidar agora um voluntário que tope abrir a caixa. Eu vou distribuir notícias que representam consequências dessa caixa. Funcionário de TV é preso após esfaquear companheira em Feira de Santana. Comerciante bate em mulher por ela ter ido a salão de beleza. Homem bate na mulher por ela não ter feito almoço para ele. Homem é suspeito de fechar carro de namorada e provocar acidente em Maringá. Homem bate na mulher na frente do filho após ela recusar relações sexuais. Homem agride mulher com empurrão e soco em bar em BH. Abrir a caixa significa tomar consciência de como nos construímos como homens. A primeira reação pode ser se defender, dizer que a gente nunca cometeu nenhuma violência como essa. E se você não se reconhece nessas afirmações, talvez reconheça seu pai, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho. Abrir a caixa preta dentro de nós nos dá a chance de caminhar em outra direção, como homens. E é isso que vamos fazer agora. No local exato onde vocês estão, se virem para o outro lado. Eu vou ler novas afirmações. Se vocês acreditam ou se identificam com elas, deem um passo à frente. Se você acredita que expressar emoções e sentimentos não te torna menos homem, dê um passo à frente. Se você já interviu ao ver atitudes machistas ou homofóbicas de algum amigo ou conhecido, dê um passo à frente.
um grupo tão grande quanto esse, tão diverso, que a gente consegue olhar pro lado e ver e falar assim, pô, a gente consegue mudar. Se você pretende ensinar aos seus filhos que cuidar de casa é dever tanto do homem como da mulher, dê um passo à frente. Viu? Uma idade mais avançada. Pensa que sabe muito, mas nem sempre, porque aí na reflexão de cada passo você pode se acovardar, você pode se omitir, enfim. Se você se compromete a intervir quando ver uma mulher sendo assediada ou agredida por outro homem, dê um passo à frente. Se você tem filhos e hoje oferece uma educação sem violência para eles, dê um passo à frente. Se você sabe qual o principal obstáculo de vida que seu melhor amigo enfrenta hoje, dê a mão para a pessoa do lado e juntos deem um passo à frente. Se você já frequenta ou frequentou terapia, quando enfrentou uma crise emocional, dê um passo à frente. Cada passo é um movimento numa direção de cada um, a partir das suas histórias, se implicar nessa direção. E acho que o caminho passa por responsabilização pelos seus atos, pelos seus gestos, pelas suas falas e pelos silêncios também. Se você quer se comprometer a construir um futuro de equilíbrio e sem violência para todas as mulheres e todos os homens, dê um belo passo à frente. Cada um de nós está em um ponto dessa jornada. Isso aqui é só o começo de reflexão, tomada de consciência, compromisso, que precisa ser traduzido, convertido em ações concretas no dia a dia, no nosso cotidiano. A gente tem que seguir juntos. A masculinidade pode agredir, destruir e matar, mas a masculinidade também pode construir, cuidar, nutrir. Nós não nascemos violentos ou agressivos. A todo momento podemos fazer novas escolhas. E temos a responsabilidade de decidir em qual direção a gente vai caminhar como homens. Qual tipo de homem você vai ser? Em qual direção nós vamos caminhar? Queridas alunas da 5ª Formação de Promotoras Legais Populares, estamos chegando, meninas, à reta final dos nossos encontros e os conteúdos são para o resto da vida, não é verdade? Vou iniciar o nosso encontro falando um pouco sobre Marli dos Santos e ela traz a poesia. Existe uma mulher dentro, existe um homem dentro de mim e ele briga com a mulher que eu sou. Ele é frágil, ela é forte. Às vezes ela o possui e às vezes fazem amor. Minhas queridas, remeto agora ao nosso conteúdo de hoje, falando um pouco sobre homem e mulher, feminino e masculino. Nós somos pessoas de direito, homens e mulheres. Somos pessoas que têm direitos e deveres também, obrigações também. Então vou trazer para vocês hoje uma pessoa que eu conheci pessoalmente na minha formação. O nome dele é Dentinho, é o filho da mãe, porque no nosso encontro ele trouxe a mãe dele e isso significou muito para mim. Eu sou uma mulher que tenho 5 irmãs e a presença de um homem nessa família foi embora logo cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, então eu só convivi com o meu irmão, que a diferença não era tão grande assim. Mas dentro dessa sociedade, dessa micro sociedade, eu tive educação, formação e uma melhor compreensão. Minhas queridas, eu, Marisa, eu sempre saio do micro, da minha sociedade, da minha formação para o macro, além do portão, eu costumo dizer. E nesse sentido, introduzindo ao nosso assunto, trago para vocês esse livro que eu sou apaixonada, No País das Sombras Longas. Aqui nesse livro, aqui no conteúdo, o autor traz falando sobre os papéis muito definidos nesta sociedade esquimó,
homens e mulheres. Mas para falar da nossa sociedade, nós temos aqui, ó, esse livreto aqui, ó, este conteúdo aqui, que eu tomei posse em 2019, quando eu fiz a formação. Ela é de 2016, e aqui fala muito sobre esse papel do homem, papel da mulher. É uma fala muito transparente do papel do homem, não machista. Aqui fala também, machismo versus masculinidade. Como aprendemos a ser homens? Como que nós aprendemos a ser mulheres? Bom dia a todas. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer muito às companheiras Patrícia, a companheira Marisa, a companheira Lília, guerreiras de Itaquá, né, que luta pelo bem, pela justiça. Eu sou João Batista, mais conhecido como Dentinho, JB Dentinho, né? Estou falando aqui do ABC Paulista de Santo André, e eu participo de um programa chamado E Agora José, que é um programa socioeducativo para homens autores de violência doméstica, em parceria com o Ministério Público, né, que os homens vão pagar uma pena, e essa pena é participar do grupo reflexivo. Eu também sou membro fundador do Fórum de Gênero e Masculinidades do Grande ABC. E, recentemente, instituímos o Fórum Estadual de Gênero e Masculinidades, né? Então, eu estou bastante envolvido com essa questão de trabalhar gênero e masculinidade. Tá? Então, dada essa apresentaçãozinha, vou começar então citar algo, assim, definir um pouco o que é essa questão de gênero e masculinidade. Primeiro, uma definição. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando das relações existentes entre homens e mulheres na sociedade, relações sociais, culturais, né? Relações políticas e hierárquicas, né? Especialmente hierárquicas. Existe muita hierarquia na relação entre homem e mulher, né? Isso é o gênero, né? Gênero diz respeito ao homem e diz respeito à mulher. Masculinidade é a forma com que os homens se entendem como homem. O comportamento social do homem é chamado como masculinidade. E não existe só uma forma de masculinidade, existem masculinidades, né? Porque existem várias formas de masculinidades, de ser homem. A masculinidade de um homem que tem deficiência é diferente de uma masculinidade do homem que não tem nenhuma deficiência. A masculinidade de um homem branco é diferente da masculinidade do homem negro, né? E assim por diante. Tá? Então, as masculinidades variam, mas nós vivemos, né, de uma maneira geral, no que nós costumamos chamar, o que eu costumo chamar de masculinidade hegemônica. Essa masculinidade hegemônica, né, é uma masculinidade. Por que hegemônica? Porque a grande maioria dos homens na sociedade, né, a hegemonia, né, é hegemônico, tem os mesmos tipos de comportamentos, os mesmos tipos de atitudes e os mesmos tipos de ações, né? Por isso que esse comportamento é chamado de comportamento hegemônico, mas é um comportamento, né, é uma masculinidade tóxica. Por que nós falamos em masculinidade tóxica? Porque tudo que é tóxico é aquilo que faz mal para as pessoas humanas. Faz mal para o homem e faz mal para a mulher. E a toxicidade da masculinidade é o machismo
que é derivado, né, de uma estrutura patriarcal. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, né, numa sociedade patriarcal na sua estrutura e, por consequência, nós homens, né, somos machistas, né, em função desse patriarcado. E aí eu vou explicitar durante a minha fala, né, como isso ocorre, como isso se dá, como isso é construído. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, meninas, é uma construção social, é uma cultura, não é natural. Quase tudo que eu vou falar aqui é normatizado pela sociedade. Eu usava antes a palavra naturalizado, mas naturalizado vem de natureza, então não é fruto da natureza. Como é fruto de uma construção social, eu mudei o termo, né? É normatizado, ou seja, as pessoas acham normal, tanto homens e mulheres. Quando eu falo tanto os homens quanto mulheres na sociedade, eu estou generalizando. É óbvio que existem exceções, que tem mulheres, né, que pensam diferentes, tem homens que pensam diferentes. Vocês, por exemplo, enquanto alunas de PLPs, estão se empoderando de informações, né, e que vão pensar formas diferentes de organização, né, de defesa da mulher, né, de defesa dos direitos humanos, diferente do que muitas pessoas pensam. Tá? É isso que eu estou tentando dizer. Quando eu falo assim, eu generalizo a sociedade. Tá? Claro que não é a maioria, mas existem as exceções. Então, vamos lá. Quando começa essa questão de masculinidade tóxica, e, né, desde o nascimento da gente. E aí eu vou reportar para você algo que é muito, muito comum, né? Homens e mulheres, nós homens e vocês mulheres, nós temos diferenças. E claro que todos nós somos diferentes, todos e todas. Um homem é diferente de outro homem, as mulheres são diferentes entre si, né? Nós todos temos diferenças, características próprias, humanas, tudo bem, isso é consenso. Mas quando eu falo das diferenças entre homens e mulheres, eu quero dizer o seguinte: existem na nossa forma de viver, na nossa forma de ser humano, três diferenças básicas entre homens e mulheres. Bom, primeiro é a questão do sexo, né? A primeira diferença é a mulher nasce mulher, né? com genitália feminina, o homem nasce com genitália masculino, né? O homem nasce com pênis, a mulher de vagina, então isso já é uma diferenciação. Outra diferença, né, é que a mulher tem um ciclo menstrual e o homem não. A mulher com desse sexo, ela pode ou não, né, engravidar e o homem não engravida. A mulher gesta um ser humano, né, dá à luz e o homem não. E a mulher amamenta e o homem também não amamenta. Aí vocês vão falar, mas você está falando coisa óbvia. Eu estou apontando as diferenças naturais, biológicas, físicas, biológicas entre homens e mulheres. Tirando essas, para vocês entenderem a minha fala,
tirando essas diferenças biológicas, todas as outras diferenças, meninas, são construção. E não são diferenças, são desigualdade. Aí que é o ó do Borogodó, tá? É uma expressão que eu uso, né? Aí que a coisa pega, né? Nós humanos e nós pessoas humanas, homens e mulheres, tirando essas diferenças físicas, biológicas, nós somos pessoas humanas, somos iguais, iguais em direitos, né? E iguais em tudo que foi construído socialmente de diferença entre homens e mulheres é construção social. E aí não é diferença, é desigualdade. As diferenças entre homem e mulher, eu repito, são física biológica. Tá? Então vamos começar. Antes de nascer um bebê, né, e até quando nasce, se for menino, o papai e a mamãe já prepara o seu ambiente com carrinho, com bola, com aqueles bonequinhos de super-heróis, porque vai nascer um menino. Se for uma menina, o quartinho é cor-de-rosa, com um bichinho de pelúcia, com algumas bonequinhas já, né? Tudo rosinha, tudo, né? Porque é coisa divina. Aí já começa a construção diferenciada entre homens e mulheres, né? Como se a cor, né? Se as cores fossem definir a identidade da pessoa humana, né? E não tem nada a ver, né? Quando um menino está crescendo, o menino vai ganhar esse tipo de brinquedo, né? De bola, bicicleta, ganha bonequinho de herói, etc. E as meninas vai ganhar fogãozinho, boneca, armáriozinho, essas coisas. Mas e aí, né? E aí que esses brinquedos eles têm, eles trazem, né, uma mensagem. Qual a mensagem? Nós homens, né, somos criados e educados para viver, para crescer, né? Enfim, nos espaços públicos, na rua. Então, o homem tem esse privilégio da liberdade, né? Desde pequenininho. Ele pega a bicicleta dele, vai para a rua brincar com os amiguinhos, pega a bola, vai jogar futebol. A menina fica dentro de casa, brincando com a bonequinha, brincando de fogãozinho. Isso, né, já é uma construção social, né, das desigualdades entre homem e mulher. Não é assim, voltando assim numa questão, né, como eu disse que existem exceções, não que não existem meninas que não vai jogar futebol também, não que não existem meninas que vai andar de bicicleta também. Sim, mas em geral, né, os brinquedos de meninos e os brinquedos de meninas, né, são bastante diferentes, né? São diferentes no sentido de remeter a que o menino pode fazer e aquilo que a menina deve fazer, né? Então a menina já é treinada para ser dona de casa e o menino é treinado para viver na rua, né? Para brincar, etc. E nós crescemos assim, né? Crescemos com esse modo de ser homem e com esse modelo de ser mulher. Muito embora hoje, né, os brinquedos são mais eletrônicos, etc.,
mas as mensagens que os brinquedos trazem, que os jogos eletrônicos, né, trazem para as meninas e para os meninos, não é diferente, né, das mensagens que trazia os brinquedos que eu brincava enquanto menino. A construção é a mesma, né, tanto para menino quanto para menina. Então, essa construção social começa aí. Aí o homem, né, o rapaz, né, já cresce e tal, com essa, com essa liberdade, né, com com esse privilégio, enquanto as meninas não têm esse privilégio, né, de não é criada, ela é criada para viver dentro de casa. Então essa diferença, né, já começa aí, como eu estou falando. Aí quando já estão adolescentes, quando estão em idade de namoro, né, o menino acha que pode controlar o comportamento, controlar a roupa, controlar as coisas, né, da sua namorada. E isso leva depois, né, essa prática para para a vida adulta. Geralmente, né, os casais, né, têm aquela ideia, né, da família. O homem é o provedor, aquele que leva, né, os recursos para casa, e a mulher é a dona de casa, aquela que faz, né, que tem que fazer as coisas, né, que tem que ficar em casa e preparar tudo para o marido, para a família, né, enquanto o homem trabalha no mercado de trabalho, né, e é o provedor da família. Tradicionalmente, né, é assim. É claro que hoje as mulheres conquistaram muito o mercado de trabalho, estão trabalhando também, né, mas ainda existe muita questão do homem interferir na vida da mulher e achar, né, que pode ou não permitir que a mulher trabalhe. Isso é assim absurdo para um homem, né? Embora é meio que normatizado na sociedade, as pessoas entendem que o marido pode e deve, né, se meter na vida da mulher, sim, orientar o que ela deve fazer, o que ela não pode fazer, mandar no que ela pode, o que ela não pode, né? Mas, né, a nossa militância, o nosso ativismo é para desconstruir essa forma, né, de vivência humana, né? A mulher, né, ela não tem que ficar sobre a base da ordem dos homens, seja o marido, seja o irmão mais velho, né, até mesmo do pai. As mulheres, elas têm a sua vida, né, têm a sua vida própria, né, elas não têm que usar determinada roupa porque o marido não quer que usa tal roupa. Não tem que falar, olha, meu marido não quer que eu estudo, não quer que eu trabalhe. Quem é um humano para interferir na vida de outra pessoa? Quem é o homem para dizer o que a mulher deve fazer ou não deve fazer? Mas, infelizmente, na nossa sociedade tem muita essa coisa, nessa questão do machismo, né? Que o homem interfere em tudo na vida da mulher, interfere em tudo, né? Se ela vai trabalhar, se ela vai estudar, é roupa que deve usar, etc., né? E isso, né, essa construção social, a gente tem que desconstruir. Ninguém é propriedade de ninguém.
A mulher não é uma propriedade do homem que ela convive. Tem um contrato de convivência? Sim, tem um contrato de convivência, mas esse contrato não diz a questão, né, da submissão dela, né, em relação a ele. Né? Isso nós temos que desconstruir. E essa prática, né, esse convencimento que os homens têm que pode e deve controlar a vida da mulher, faz com que ele, né, esteja convencido que ele é o dono daquela mulher, e aí é a fonte, a origem, né, de todo tipo de violência. De todos os tipos de violências contra a mulher, está aí nessa forma de ser homem, nesse machismo. E quando eu falo violência, meninas, eu não estou falando apenas da violência física. Quando um homem controla a vida da mulher porque não quer que ela trabalhe fora, isso é violência. Isso pode ser denunciado se ela, né, quiser, né, tiver essa consciência, pode denunciar, né, que ele está privando a liberdade dela, né, para estudar, para trabalhar, para estudar e até para sair, para passear. O homem não pode ter esse controle sobre a mulher. O homem, ele não tem o direito de controlar as coisas que pertencem à mulher. Por exemplo, né, tem homens, e a gente sabe disso, né, no E Agora José a gente recebe esses depoimentos, né? Tem homens que escondido da mulher, ou então, se não escondido à força, tenta tirar, né? Tenta verificar o celular dela para ver com quem ela está falando, está se comunicando com outra pessoa, com outro homem, com um amigo, etc. Né? Isso essa atitude de tirar o celular da mulher, seja escondido ou seja forçadamente, né? É outra violência, que é crime, é violência patrimonial. Esconder o celular, tomar o celular, esconder documento, né? Tirar o documento, esconder a habilitação para que ela não dirija, né? Esconder a carteira de trabalho para que ela não arrume emprego. Tudo isso é violência patrimonial, né? E isso é uma prática recorrente, né, dos homens em relação às mulheres. O homem, né, nesse aspecto, né, ele pode ser denunciado e geralmente ele nega, não, eu não fiz nada, tal, né? Só porque eu quis dar uma olhada no celular dela, sim, sem autorização é violência. E outra coisa da Lei Maria da Penha, acho que vocês já tiveram aula sobre a Lei Maria da Penha, né? É o estupro marital. O cara acha que pelo fato de ser casado formalmente ou não formal, né, de conviver com a mulher, ele acha que ele, a hora que ele quiser, o dia que ele quiser, né, manter relações sexuais com a mulher. Se ela não quiser dizer não e o cara forçar, isso é estupro. Aí tem gente que acha na sociedade ainda que, pelo fato de ser marido, não é estupro, né? É marido dela, então como assim é um estuprador? É um estuprador. A mulher, né? Ela tem a liberdade, ela é proprietária do seu corpo, ela tem a liberdade de dizer sim ou não. Não só para a questão da sexualidade, para todas as outras questões que eu tenho citado, né? Não, você não vou deixar você olhar meu celular. Por quê? Por que você quer olhar meu celular? Não vou tirar essa blusa, me sinto bem com ela, né? Não vou tirar essa blusa, não vou tirar essa bermuda e vou sair sim, né? E tem que bater o pé.
Ah, mas isso vai desgastar a relação. Ou, né, busca construir uma relação saudável, ou a mulher vai sofrer, né, psicologicamente, emocionalmente, a vida inteira convivendo com um cara que quer o controle da vida dela, né? O Brasil é o quinto país no mundo que mais comete feminicídio. Tá? Tá atrás de outros 4 países que eu não me lembro agora. Um deles é a Rússia, né? O outro acho que é Costa Rica. Bom, não sei, não me lembro. Mas o Brasil é o quinto país que mais comete feminicídio. E sabe por que acontece feminicídio? Feminicídio é assassinar a mulher. Isso eu sei que vocês sabem, né? Mas por uma pessoa que tem uma relação afetiva com ela. Um assalto na rua, se o cara assassinar uma mulher, isso não é considerado um feminicídio do ponto de vista da lei, porque, né, foi um assalto e tal, né? Não deixa de ser feminicídio. Não vou falar que é homicídio, porque a mulher não é homem, é um tipo de feminicídio, mas o feminicídio pela Lei Maria da Penha, né, é aquele que a pessoa tem uma relação afetiva com a pessoa. E, em geral, os feminicídios acontecem exatamente porque, né, a mulher quer romper a relação, às vezes rompe a relação, o cara vai atrás, né, começa a perseguir a mulher e acaba assassinando a mulher, né? E é muito comum uma frase dos homens, né, uma frase que os homens fazem assim, né, que é um clichê até, todo mundo sabe dessa frase, que ele chega para a mulher e fala assim: você não vai embora, não. Você não vai sair daqui, não, dessa casa. Porque se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Entende aí o conteúdo dessa frase? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso é uma ameaça. Para a mulher não ser de mais ninguém, ela tem que. Para ela não ser de mais ninguém, é só tirando a vida dela, porque ela tem o direito de se relacionar depois de um rompimento com quem ela quiser. Mas o cara acha que né, na nossa sociedade machista, o cara acha que é dono da mulher. Bom, nas minhas falas, pessoal, meninas, tanto de meninas, quando presencialmente, né, tanto de mulheres quanto de homens, eu ouço a seguinte afirmação: mas as mulheres também são machistas, tal, né? Ora, deixa eu falar uma coisa para vocês. As mulheres, elas são contaminadas, sim, pelo machismo e até reproduzem o machismo. Mas as mulheres não têm como ser machistas. Tá? Não tem. É pelo fato de ser mulher? Não é só pelo fato de ser mulher, é pelo fato de ser mulher e pelo fato da sua condição, né, sociocultural né, que ela vive na sociedade. Como assim? Nós somos criados, educados, como eu disse lá dos brinquedos, né, para ser privilegiados, nós homens. Nós homens somos privilegiados na sociedade. Nós temos os espaços de poder. Primeiro, na família, aquela história: ele é o homem da casa, ou seja, ele é o dono, ele que manda. Essa frase já coloca o homem no espaço de poder dentro da casa. Na política, conta aí no Alto Tietê quantos prefeitos homens tem e quantas prefeitas. Quantos vereadores nas câmaras municipais e quantas vereadoras. Em Brasília, quantos deputados são eleitos e quantas deputadas. O espaço de poder político é do homem. Na indústria, né,
a maioria dos cargos de direção, nos cargos de céu, né, que fala, né, cargos de presidência, são homens. Existe até mulher presidenta de empresa? Existe. Existe mulher diretora? Existe. Mas, em geral, nas mudanças no rumo de uma instituição, de uma empresa, tal, quem decide, né, para onde vai, o que vai, né, as decisões que são tomadas geralmente são feitas pelos homens, por outro presidente, pelos outros diretores, né, pelo dono da empresa, né? Mas as mulheres são minorias. As religiões, de uma maneira geral, né, são patriarcais. E aqui não é crítica a nenhuma religião, viu? Né? Eu sei que existem pessoas religiosas, tal, não é nenhuma crítica, mas é uma constatação de fato. Pega as religiões, tanto cristãs como não cristãs, todas elas têm como base, né, quem decide são homens, né? Ah, mas na minha igreja as mulheres participam, tal. Tem a minha igreja evangélica, tem pastora, verdade, né? Na igreja católica também tem ministras, né? Etc. Porém, na hora de decidir, né, alguma decisão que vai mexer com a instituição, isso, né, são o grupo, né, de homens pastores, ou na Igreja Católica o Papa e os cardeais, né? Nos muçulmanos, pior ainda, né? Muçulmano, as mulheres têm que andar até de burca, né? Não pode mostrar o rosto. Então, no judaísmo também, são todas as religiões são patriarcais, né? Então, eu quero dizer com isso que todas, não só religiões, instituições, política na sociedade, né, o poder, né, e o espaço são dos homens, e o espaço de decisão, poder e espaço de decisão. E eu vou dar um exemplo mais próximo de nós, assim, que não é espaço de decisão, mas é de privilégios, né? Um exemplo bem simples, assim. Eu posso, hoje, né, sexta-feira, daqui a pouco é noite, está calor, eu boto uma bermuda, meia-noite, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, vou numa lanchonete me encontrar com os brothers, com os companheiros, com os amigos, vou tomar uma cerveja. Da minha casa até a lanchonete é mais ou menos 1 quilômetro, né? E nesse caminho eu vou encontrar muita gente indo e vindo, mas eu vou tranquilo, né? Tem muita gente na rua e tal. Ninguém vai mexer comigo, salvo se eu for assaltado, isso é outra coisa. Mas eu estou falando, ninguém vai me importunar. Agora, imaginem vocês, meninas, seja você solteira, seja você casada, seja você, né? Imagina você, meia-noite, 11 horas, 1 da manhã, botar uma bermuda, botar um chinelão, uma camiseta, e ir se encontrar com amigas e com amigos numa lanchonete, e muitas pessoas passando por vocês, uma grande parte homens. O que vocês acham que vai acontecer no caminho? Isso que vocês imaginaram, né? As abordagens, as importunação, os assovios, né? As frases tipo, ô, lá em casa, quando não sofre algo pior ainda, né? Algum assédio físico, né? Alguém querer agarrar, né? A mulher não tem a mesma liberdade que o homem tem. Não tem, na nossa sociedade patriarcal e machista. Ela tem o direito dessa liberdade, sim. Uma coisa é ter o direito, né, de ir e vir. E outra coisa, né, é o risco que vocês correm ao exercer esse direito. Então, vocês percebem como que a nossa sociedade ela é injusta? Bom, olha, eu vou começar a fechar, mas eu vou dar mais alguns exemplos. Por exemplo, né, como começar a sociedade ideal em casa, Dentinho? Em casa.
Aí eu faço uma brincadeira, um jogo de palavra, tá? Depois, né, eu explico. Eu pergunto assim para os grupos: vocês acham que os homens têm que ajudar as mulheres nas tarefas domésticas, lavar louça, cozinhar, varrer a casa, etc.? A grande maioria das pessoas falam: sim, claro, os homens têm que ajudar a mulher. Aí eu respondo para vocês: não, os homens não têm que ajudar as mulheres nas tarefas domésticas. Aí você vai falar assim para mim: Dentinho, deixa de ser hipócrita. Você está falando de fim do machismo e vai deixar a mulher trabalhando sozinha em casa e não vai ajudar ela? Eu não disse isso. Eu disse que o homem não deve ajudar a mulher. O homem deve compartilhar os afazeres domésticos. É diferente de ajudar. Se eu for ajudar uma companheira minha, se eu for ajudar a mulher que eu convivo, eu estou ajudando. É responsabilidade dela cuidar da casa. Responsabilidade dela. Não é minha. Então eu ajudo quando eu quero. Um dia eu ajudo, outro dia eu não ajudo, um dia eu ajudo 2 minutos, outro dia eu não ajudo nada, né? Agora, compartilhar a tarefa é diferente. Um dia você vai lavar toda a louça, enquanto ela vai, né? Se ele lavar toda a louça, ela vai fazer outros afazeres. Arrumar a cama, arrumar o quarto, varrer a sala, etc. No outro dia, inverte. Ela lava a louça, ele vai varrer a casa, né? Para não fazer sempre a mesma coisa. Que o homem usa o banheiro em casa? Os homens na casa de vocês usam o banheiro? Claro que usam. Né? Eles almoçam, jantam? Claro. Mas por quê? Só a mulher tem que lavar, passar, cozinhar, varrer, lavar o banheiro. Né? Se o homem almoça, janta, usa o banheiro, usa a sala, usa todo o ambiente, né? E essa tarefa tem que ficar para as mulheres. Não, essa tarefa tem que ser compartilhada. Se o homem se alimenta, vai lavar a louça. O homem usa o banheiro, tira um dia ou 2 da semana para lavar o banheiro de casa. Tá? Então, compartilhamento. E esse compartilhamento, não só com o homem e a mulher, se tiver filhos adolescentes, envolve os filhos e filhas adolescentes também. Todas as pessoas que moram na casa são responsáveis pela casa. Aí começa a igualdade, né? Igualdade de condição, né? Todo mundo usa a casa e todo mundo cuida da casa, com exceção de crianças. As crianças têm que brincar, têm que estudar, né? As criancinhas não pode forçar. Mas é isso. E esse machismo, para finalizar, faz mal para vocês que sofrem as violências domésticas, né? Faz mal para os homens também. O nosso comportamento social humano, de homens, que eu estou falando agora, só dos homens, né? A gente não procura um médico. A gente, na adolescência, já nos organizamos em grupo para brigar com os outros adolescentes da outra rua ou do outro time. Né? Já somos violentos. Né? Praticamos esportes radicais, de comportamento de risco, né? Pular na água sem saber nadar para mostrar que é um cara corajoso, pular de altas alturas, tal, né? Nós não procuramos o médico, nós homens não cuidamos da nossa saúde como as mulheres são cuidadosas com elas. Para nós homens ir ao médico, né? Fui ao médico essa semana, viu, gente? Só que eu preciso marcar uma nova consulta. Mas, assim, para um homem ir ao médico, ele precisa estar no fio da navalha, né? E às vezes não dá nem mais tempo. Quando fala o diagnóstico, a doença já está muito avançada, que ele já devia ter ido antes, né? E o homem, né, ele se envolve muito mais que as mulheres em abuso de álcool e drogas. Não que não tem mulher que beba. Tem algumas mulheres que bebem, né? Tem mulheres que usam droga, mas a diferença é muito grande, é um número ínfimo de mulheres em relação aos homens. Tá? O tráfico e o uso de drogas também, né? Como drogas, eu já falei anteriormente,
o tráfico, o homem, né, desde adolescente já se envolve com o tráfico de drogas, né? Os homens brigam, aquela frase, não levo desaforo para casa. Os homens, quando brigam no trânsito com outro homem, nenhum nem outro quer levar desaforo para casa. Aí discutem, brigam, saem do carro, se pegam e capaz até de um tirar a vida do outro porque não quer levar desaforo para casa, porque eu sou homem, eu quero, né? Para provar, às vezes, que o carro dele é melhor, que é mais rápido, né? Tem os rachas, né? Outra consequência, que é a pior, né? Que eu já disse, é o controle dos homens sobre as mulheres e a violência que os homens praticam contra as mulheres e ele acha normal, que ele pode, porque ele é dono, ele é proprietário, né? E também outra coisa, a LGBTfobia e a transfobia. O homem, né, é muito homofóbico, né, e transfóbico, né? E a transfobia e a LGBTfobia, né, a homofobia tem um link, uma ligação com a misoginia. Por quê? Porque o homem não gosta de um gay porque um gay tem comportamento, tem formas afeminados. Ora, se ele é afeminado, ele parece mais próximo de uma mulher. E como a mulher é um ser inferior na sociedade, do ponto de vista machista, tá? Como a mulher é considerada pelos machistas, né, um ser inferior, o cara gay, né, não pode se aproximar de mulher porque ele tem que ser homem, ele nasceu homem, ele tem que ser homem, ele não pode se aproximar de gente de mulher, né? Por isso que o Brasil, né, o Brasil é o campeão mundial, é o primeiro país que mais assassina pessoas, mais mulheres transexual, né? As mulheres trans é o país que mais mata mulheres trans. E qual a diferença de uma mulher trans para uma mulher cis, que é a maioria de vocês, né? Se não todas, né? Não as conheço, né? Pode ser que haja alguma mulher trans aí, né? Não há diferença nenhuma. As mulheres têm que ser desrespeitadas, assim como os homens têm que ser respeitados, né? Mas o fato de uma mulher trans ter nascido, vamos dizer assim, macho, né, com pênis, né, e depois a sua identidade de gênero não era aquela, né, ela se coloca como mulher, aí o que acontece, né? Os homens machistas, patriarcais, não se conformam com isso. Você não pode parecer com mulher, você nasceu homem e tal. Ou seja, até na transfobia, a misoginia aparece, né? Como os homens não gostam de mulheres, né? Os homens gostam de usar, de utilizar as mulheres, né? Mas ele não utiliza os amigos deles, os brothers, como ele utiliza as mulheres do seu convívio. Pensem nisso, né? Então a gente tem que começar a lutar pelos direitos, né, iguais, né, pelo respeito igual. Então eu acho que é isso. Eu já falei muito. Agradeço a Patrícia, agradeço a Marisa, agradeço a Lilian, agradeço a todas, talvez não estou citando porque eu não conheço todas as pessoas da coordenação, mas todas vocês. Desejo um bom fim de curso, desejo uma linda e maravilhosa formatura e que vocês sejam, né, instrumentos, junto com homens também, né, que comungam dessa questão dos direitos e da justiça, junto com os homens, né, promovermos juntos e juntas as mudanças necessárias que o mundo precisa. Obrigado, Patrícia, um grande beijo. Voltamos! Cheias de conhecimento.
Agora sabemos ainda mais sobre esse tema, masculinidade. E nós somos mulheres, somos mães, somos irmãs, somos filhas e pertencemos a esse tecido social que é a nossa sociedade. Me cabe agora também falar sobre esse livro maravilhoso, de uma formação que eu iniciei, mas infelizmente por falta de alguns recursos eu não terminei. Mas eu vou falar desse livro aqui para vocês, que fala sobre os ciclos. Os ciclos, as mudanças no ciclo da vida familiar. Por que um homem é violento? Por que ele se torna violento? Não é esse papel aprendido aí fora também, mas ter essa compreensão. Porque mulheres também são violentas e tornam-se violentas e reproduzem esta violência. Então nós somos uma sociedade que precisa de olhar, precisa de cuidado. E esse livro, minhas queridas, fala muito para mim. Eu sempre me recorro a ele para entender melhor esses ciclos que acontecem na vida das pessoas, das famílias. Um dia eu ainda vou terminar essa formação. Mas, minhas queridas, muito obrigada, Dentinho, pela sua contribuição maravilhosa. Falar sobre esse papel masculino, ser um homem de verdade. Eu, quando em formação, serviço social, eu também aprendi que nós temos um guarda-roupa de papéis sociais para desenvolver, para desempenhar, mas o papel de mulher que forma a sociedade. Eu brinquei com você, Dentinho, falando que você é o filho da mãe. Você é o filho de uma mulher forte, uma mulher que te educou na base do amor, e você hoje é um homem que traz essa formação, falar sobre masculinidade para outros homens. O E Agora José, esse projeto maravilhoso também. Os homens que passaram, né, eles têm que fazer o curso de E Agora José para poder entender um pouco mais sobre esse ciclo, esse processo de repetir uma violência, né, contra nós mulheres. Quando cessam as palavras, o silêncio devia tomar conta desse espaço para trazer o discernimento. Homens são fortes fisicamente? São. Mulheres também são. Pagam contas? Dirigem automóveis, máquinas? Mas o papel do homem, o papel da mulher, é de formar essa sociedade e educar as pessoas a se ouvirem. Então, Dentinho, olha, muito obrigado pelo seu conteúdo, pela sua colaboração.